Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Aon Maker. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao Kitmaster, mais especificamente a parte 3 do nosso inventário. Então, abrindo aqui, a única coisa que tem de diferente é que eu importei um baúzinho, né? Porque nessa aula a gente já vai começar a criar os baús. Então o nosso inventário, galera, ele ficou desse jeito aqui da última vez, ó. Você pega o item, ele aparece aqui no inventário, porém ele não aparece a quantidade de itens, apesar que ele tem a certa quantidade no sistema, e não dá pra fechar ele aqui. Então vamos lá. Teve um carinha que comentou aí, deixa eu ver aqui quem que é. Thiago Salvatore. No próximo vídeo resolve o bug de abrir o baú, depois o inventário, os itens aparecem. Deixa eu ler de novo aqui que eu acho que ou eu me confundi ou o comentário está um pouquinho estranho. No próximo vídeo resolve o bug de abrir o baú, depois o inventário. Os itens do inventário aparecem no baú também. Beleza, então vamos lá. Você acha que existe um bug, Thiago, de você abrir um baú, né? Aí você abre outro baú e os itens que estão ali vão aparecer no seu inventário, certo? Ok. Então vamos começar criando o nosso baú, né? Para mim responder em relação a esse bug que, na minha opinião, não existe. Eu estou afirmando isso com base no caso de que eu fiz ele para funcionar em um e em outro, individualmente, galera. Então vamos lá. Primeiramente, antes de mostrar para vocês como que faz o baú, eu vou terminar de configurar o inventário. Para isso falta o texto de quantidade de item e o fato de poder fechar, clicando na marca de fechamento. Certinho. Vamos pegar aqui as nossas funções do inventário. E aqui é onde a gente... No caso, a gente vai ter que desenhar agora a quantidade de itens, certo? Então a gente já tem um objeto de texto aqui, a gente já tinha antes. InvItemQt. Ele só tem a variável de instância aqui no canto, inventário ID. E a gente só tem que criar esse objeto e comportar nele. No item a gente comporta, né? Qual item tem naquele slot, qual gráfico, qual frame. E no texto a gente só tem que comportar a quantidade desse item. Onde que o item é criado? No atualizar. O atualizar atualiza o inventário inteiro e cria item por item. Então é nele que eu vou desenhar os itens. Aqui no nosso slot, eu já criei um image point, que é onde eu decidi que vai ficar o texto. Você pode criar onde você quiser. E o meu texto, InvItemQt, tem o behavior pin, que é para grudar, né, no nosso inventário. Então, beleza? Vou copiar e colar aqui. Em vez de spawnar os itens, vai spawnar InvItemQt. Pronto. Depois de spawnar o InvItemQt, ele vai receber dois valores, duas funções. A primeira, setText igual a x. Por que x? Porque eu gosto de colocar tipo assim, tem x1, x2, x3, quantos itens tem no inventário. Eu sempre faço isso. Então é x e, para adicionar um comando, onde que a gente está armazenando a quantidade do item? É nessa variável aqui, ó, local inv slot itemqt. Então é local inv slot itemqt, tá aqui, ó. Pronto. Feito isso, copia e cola, pega seu texto, pinte o object, e agora é importante entender que se eu grudar o texto ao slot, o slot já está grudado ao inventário fundo. Então quando eu movimentar o nosso inventário, o texto vai ficar com um atrasozinho para se mover. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou colocar para ele se grudar ao slot, porque o certo é eu colocar ele para se grudar no inventário fundo. Agora eu vou pôr aqui setValue inventário ID igual a função parâmetro 1, que é onde a gente está salvando o ID do nosso inventário. Beleza? Vamos testar aqui e vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo que o 5 está tendo um atrasozinho quando a gente movimenta o inventário? Ó, deve estar dando para ver aí bem claro. Ó. Vou pôr outro item. Ó. Isso acontece porque o slot está seguindo um objeto. Aí você está mandando
o seu texto seguir um objeto que está seguindo outro objeto. E isso não é legal, vai ficar assim. Para que isso não ocorra mais, você simplesmente diz, você vai ficar grudado ao item raiz também. A gente não vai mudar o ângulo dele, então é só o posicionamento, tá? Então pronto, ele já tem o ID do inventário. Então, quando eu fechar o inventário, o texto vai continuar lá. Quando eu pegar outros itens, vai continuar lá do mesmo jeito. Porque por enquanto a gente só está criando ele, a gente não está destruindo ele em lugar nenhum. Então eu vou copiar e colar esse comando aqui e trocar esse for por inv_item_qt. Então eu vou rodar esse for para cada item qt. Vou abrir um comando aqui. Opa! Então vai ser o seguinte, cada inv_item_qt que inventário id tiver igual a função parâmetro 1, eu quero destruir antes de poder criar. Beleza. Agora quando eu fecho o inventário, eu também quero que ele seja destruído. Então vem aqui em abrir e fechar. Todos os itens estão sendo destruídos aqui. Então eu vou só colar o comando que eu copiei aqui, ó. Só que os itens estão sendo destruídos de acordo com inventários fundo ponto inventário id. Então eu vou só trocar o parâmetro 1 por este comando. Você vai trocar por este comando porque ele agora está atendendo a esta classe aqui, ó. Primeiro a gente pega o inventário fundo que tiver com o inventário id igual ao parâmetro 1 que a gente passou e a gente destrói os objetos dele, os objetos que estão com o mesmo id. Tive que dar uma pausa aqui rapidinho. Enfim. Então vamos lá, a gente já colocou aqui para destruir quando a gente for fechar o nosso inventário e quando for atualizar o item. Então, basicamente já vai estar certo. Vou testar aqui. Ó, o texto está se movendo da maneira certa. Outra coisa. Ele não está no lugar que eu quero, porque eu coloquei... Deixa eu atualizar. Eu coloquei ele para spawnar no image point 0. O image point que eu configurei para ele foi 1. Então pronto. Prontinho, eu gosto que fica no canto assim, que aí se tiver 4 ou 3 dígitos, vai ficar assim, certinho. Então se eu fechei e abri o inventário, ó, já está funcionando perfeitamente. Certo, outra coisa que a gente ainda não fez, na hora que eu pego o item no mapa, eu pego qualquer item, mas vai ter o item que vai estar no mouse quando a gente estiver pegando um item, e vai ter o item que está no inventário. Então vamos ver aqui nossas variáveis de instância. Ó. Tem o item no inventário, vai ter o item que está no mouse. São itens que eu não quero clicar e ficar pegando ele, porque não faz sentido. Então eu vou criar aqui um evento. Quando eu clicar para pegar o item, eu quero saber se a boolean no inventário está desativada e a no mouse também. Então você clica nos dois e dá um inverte. Mas também quero saber se esse item está configurado. Aí vai ser sem o inverte, porque eu quero saber se ele já está configurado. Enfim. Pronto, não vai mais ocorrer qualquer problema caso a gente clique num item que esteja no inventário, qualquer coisa assim. Beleza. Agora que a gente já fez o nosso texto e ele está funcionando de boa, o que a gente tem que fazer? A marca de fechamento. Essa marca de fechamento, ao clicar nela, ela simplesmente vai fechar o inventário. Sem segredo, sem problema. Então vamos no sistema, no nosso mouse on object clicked. Na hora que eu clicar nessa inventário marca de fechamento, com clique esquerdo, um clique só e não duplo clique, o que vai acontecer? Deixa eu pegar aqui o comando. Por questão de lógica, se eu estou clicando numa marca de fechamento, aquele inventário já está aberto. Então, esse comando aqui só vai fechar o inventário que já está aberto. Então, eu só preciso passar o ID do inventário. Não precisa passar os outros parâmetros. Vamos rodar aqui o sistema. Outra coisa, como você pode mover o inventário, sempre coloca assim, ó. Quando você clicar, aqui na sua marca de fechamento, você quer que pegue o objeto que está no top. Ou seja, o objeto que estiver mais em cima. Porque se tiver vários inventários, você vai pegar aquele que está na frente. Prontinho. Pronto, ó, você pode ver que
Eu abro ele, fecho ele pelo X aqui sem nenhum problema. Beleza. Vou pegar os itens aqui, ó. Prontinho. Agora a gente terminou nosso inventário. Não tem mais o que fazer aqui em relação ao inventário. Então vamos começar a fazer os nossos baús, galera. E como que acontece aqui? Nós temos o baú aqui com 2 gráficos, pode ser um só. E vamos criar uma família para eles, para todos os sprites que forem baús. Vamos importar aqui o nosso baú, dar um OK, chamar essa família de baús. Quais são as variáveis de instância que a gente precisa aqui? Exatamente as mesmas que a gente usa para abrir o inventário do herói, ou qualquer inventário. Qual que é? Baú ID é um número. Baú nome, o nome do inventário é um texto. E baú slots max é a quantidade de slots, então é um número. Pronto. Agora nós vamos testar, colocar à prova aquele bug que o Thiago, acho que é o Thiago Salvatore falou. Que o item está sendo desenhado, tipo, você abre um inventário, coloca o item nele, na hora que você abrir outro inventário, ele também vai ser desenhado naquele item. Então vamos copiar o nosso primeiro. Opa, o baú está na layer GUI, vamos colocar ele aqui no palco. E deixar selecionado aqui o nosso palco. Pronto. Agora, como que você configura os baús do seu jogo? Uma vez que você criou a família e criou as instâncias nela, quando você colocar um baú no mapa, você vai configurar aqui o ID, nome e slots. O ID1 é o inventário do herói, né? Então você não pode nunca usar o ID1 de novo. Você vai usar o ID2 para o inventário. Para o inventário desse baú. O próximo baú que você criar já vai ser o baú 3. Nunca 2 com o mesmo ID. Porque se você colocar 2 com o mesmo ID, eles vão abrir o mesmo sistema, o mesmo baú. Então, baú ID é 2. Baú nome é teste mesmo. E quantos slots que ele tem? 5. Beleza. Agora, vamos colocar para a gente poder abrir esse baú. Não vou copiar e colar esse comando. Quando eu clicar em baús, o que eu quero que aconteça? Eu não quero que o baú abra direto. Eu quero que dê a animaçãozinha dele se abrindo até o final, tá? E quando ele fechar, ele vai lá para o 0 de uma vez. E como que eu faço para isso acontecer? É verdade que por questão de lógica também, você pode ter muito mais gráficos dele abrindo aqui, porque o seu gráfico pode ser mais bonito, o seu baú mais organizado, enfim. Mas a gente sabe que 0, ele com certeza está fechado com 0, né? Então a gente vai fazer o quê? Quando eu clicar no baú, abre uma condição, compare frame. Se frame está igual a 0, ele está fechado. Se não tiver, ele está aberto. Então, se o frame está igual a 0, eu vou abrir esse baú. Copiar aqui o do abrir normal. Abrir e fechar, só que em vez de inventário jogador ID, vai ser baús.baú ID. E vai copiando e só modificando. Aqui é baú.baú nome. E aqui é baú. Opa! Que porra é essa? Espera aí que eu fiz uma confusão aqui no nome do objeto. Baú.slotmax. Pronto. Se ele tiver igual a 0, ele vai abrir o baú. Se não, vai fechar. Só que aqui eu não quero que ele seja aberto desse jeito. Eu só estou pondo o comando aqui de uma vez. Tipo, quando ele tiver igual a 0, você vai fazer o quê? Baús start beginning. Por quê? Você quer que a animação comece a tocar. A animação dele que vai estar parada. Já vou explicar por quê. Current frame ele pega do frame que parou e continua daí pra frente tocando a animação. Mas não, você quer que reproduza ela desde o início. Agora você pega aqui no início do seu layout e coloca para dar um stop animation em todos os baús no caso e deixa o frame igual a 0. Não se esqueça disso. Agora quando você clicar no baú que tiver com frame igual a 0, ele vai iniciar a animação do início. E aqui você cria um outro evento, não depende disso aqui, você vai criar um outro evento à parte dos baús. onFinish. Na hora que ele terminar qualquer animação que ele estiver reproduzindo, sabemos que ele só tem uma animação para reproduzir, que é a dele abrindo. Então quando ele terminar, pronto.
ele vai abrir automaticamente. Esse comando é um trigger, tá? Todo baú que terminar essa animação, ele vai gerar esse comando aqui para ele. Beleza. Agora a gente quer que ele se feche. Se eu clico no baú e o baú não está no frame 0, o que vai acontecer? Eu quero que ele feche e vá para o frame 0, volte para o frame 0. Vai ser assim. Se você vai fechar ele, você só precisa passar o ID, no caso. Então vamos testar. Ó, ele abriu até o máximo, depois que ele terminou de abrir, que ele mostrou aqui na tela o inventário dele. Se eu cliquei de novo, ele fechou. Cliquei de novo, abriu. Só que se eu clicar muitas vezes rápido, olha o que acontece. Isso na verdade nem é um bug, é uma configuração não feita, digamos assim. Por quê? Eu cliquei nele quando o frame não estava 0 e ele abriu e fechou ao mesmo tempo. E aí ficou aquele bug horroroso. Então a gente tem que criar um modo para que ele saiba quando ele já vai estar em seu frame máximo. Como que a gente vai fazer isso? Vamos ver. Quando a gente clica nele que ele está com frame 0, ele vai abrir. Quando o frame dele não estiver igual a 0, a gente quer saber se ele já está no frame, na quantidade máxima de frames que ele tem. Então vamos ver aqui quais são as variáveis que a gente pega em relação aos frames. Ó, Animation Frame Count. Eu posso estar enganado, mas eu imagino que esse Animation Frame Count seja a contagem máxima de frames que esse baú tem. Então, se Animation Frame, se o frame que ele está tocando tiver maior ou igual a baús Animation Frame Count, então ele está no último frame, independente de qual seja. Aí sim, ele vai fechar. Beleza? Então vamos testar. Ó. Eu cliquei no X, eu não podia ter feito isso, que deu um bugzinho ali. Pera aí. Não. Agora ele ainda não está fechando quando eu clico nele. Então ainda tem problema pra gente aí. Vamos testar se essa variável... Pera aí, vou dar uma pausa rapidinho, galera. Só um minutinho. Voltando aqui, galera, a gente tentou usar o Animation Frame Count. Na verdade, essa variável tem tudo para ser certa. Eu não sei por que ela não está funcionando. Então o que a gente vai fazer? A gente vai chamar a gente vai criar um debug aqui, um texto para entender. Vamos criar esse texto aqui, vamos dizer para o sistema assim, sistema, quando eu clicar no baú, você vai me retornar no texto como que tem nessa variável Animation Frame Count. Então vamos lá. Está explicado. O Animation Frame Count, os nossos frames, eles contam de 0. Mas a contagem de frames ali, ela conta isso aqui como 4 frames, que é a realidade. Ela não conta o 0. Então, galera, para resolver, deixa eu deletar o nosso texto, ajudou muito. Você simplesmente vem no Animation Frame Count e coloca -1. Pronto. Se o frame atual que estiver rodando for maior ou igual à contagem de frames -1, então vamos rodar aqui. E pronto. Seu baú já está abrindo e fechando de boa. E se você ficar clicando várias vezes, ó. Galera, tá dando um probleminha assim, você deve ter percebido rapidão. Se você clicar muito rápido, do mesmo jeito que acontece com o fato da gente ter clicado no X aqui. E vamos entender agora por que esse bug está acontecendo. Deixa eu fechar aqui. Certo. Acabei de fazer um teste aqui, pessoal, e você pode perceber aqui que se eu clicar e se eu abrir e fechar aqui rapidamente o nosso inventário principal, não dá esse problema. É isso que você faz. Você viu que tem dois objetos iguais e está dando bug, você testa no outro também para ter certeza. Então, já que não está dando problema nenhum no nosso inventário principal, o problema obviamente é no baú.
e vamos entender aqui do modo debug o que acontece internamente com o baú quando a gente abre ele. Eu tenho aqui o inventário com 5 slots. Vou ficar abrindo e fechando ele para ver se vai ocorrer algum problema quando ficar daquele jeito. Não, você vê que internamente ele ainda é um baú com possibilidade de 5 slots. Agora vamos ver aqui no nosso baú, no corpo do nosso inventário e entender se os slots existem. Não, ele não está criando slot, ele não está criando nada. Agora a gente quer saber se esse inventário fundo foi configurado. Ó, ele tem o inventário ID2 e tudo mais, enfim. Ó, parece que o problema é abrir esse inventário e tentar reabrir ele muito rápido. Ó, se eu clicar nele muito rápido, tá vendo? Ele ainda está dando o início da animação junto com o fechamento. Então eu vou bolar aqui uma ideia para a gente acabar com esse problema. Vamos lá. Bom, galera, eu acabei parando o vídeo aqui sem querer, dessa vez não foi nenhum bug do programa, mas tudo bem. Galera, é o seguinte, aqui no System tinha aquele comando aqui que olhava o frame count, mas eu achei mais interessante e que evita esse bug e fica mais bem feitinho, você colocar para pegar o inventário fundo que tiver com ID igual ao ID do baú, ou seja, se esse fundo .count for maior ou igual a 1, existe um inventário com esse ID aberto. Se existir, você vai poder fechar. Então não tem nenhum risco de erro de frame, de você poder abrir ele quando ele ainda está fechado. Enfim, aí dá aquele conflito de eventos, né, e gera aquele bug. Como você pode ver agora, eu clico extremamente rápido e não dá aquele problema. Ó, vou abrir o meu inventário, fechar no X. Opa! Achamos mais um bug, vamos ver se vai acontecer de novo. Sim, quando eu estou clicando na marca de fechamento, ele está fechando o primeiro. E quando eu clico no primeiro, ele fecha o primeiro mesmo. Então isso aqui pode ser um bug também muito interessante. Vamos ver o que está acontecendo. A primeira coisa a ser feita é olhar se a marca de fechamento está com o ID certo. Então temos duas. A marca de fechamento do meu inventário tem o ID 1. A do baú tem o ID 2. Então, na verdade, ela deveria fechar esse baú aqui mesmo. Vamos ver por que isso não está acontecendo. Ah, entendi. Quando você clica aqui para fechar a marca de fechamento, ele fecha o ID do inventário mesmo, galera. Mas isso não é um bug. Tava até causando bugs, tá certo, porque só tem um inventário de jogador, né? Aí eu clicava para fechar ele 2 vezes. Enfim. Quando você clicar para fechar por uma marca de fechamento, você antes tem que abrir uma condição. E o que nós sabemos para pôr nessa condição? Nós sabemos que inventário jogador ID, essa variável, ela representa o ID do inventário do herói. Só tem um herói no jogo. Então, se... deixa eu pegar aqui nossa marca de fechamento. Marca de fechamento, inventário ID. For igual ao inventário jogador ID. Aí eu vou fechar o inventário do jogador. Se não for, como que a gente vai fazer para ela fechar um baú? A gente abre outro comando aqui. Usa o pick by comparison. Aí a gente pega um baú, né? Que baú? Opa! Que baú.baú ID tiver igual a inventário marca de fechamento ponto inventário ID. Pronto, peguei o baú que tem o mesmo ID que essa marca de fechamento. Daí a gente vai usar o comandinho de fechar aqui o baú. Feito isso, vamos testar. Abri o meu inventário e abri o baú. Fechei o meu inventário, fechei o baú. Agora eu vou abrir ele várias vezes aqui para ver se dá o bug. E vou ficar abrindo também o meu inventário, rapidão, abrindo os dois, clicando e usando o ESC. Galera, o bug era só aquele mesmo. Realmente não vai dar aquele bug de novo. Porque na verdade era só uma má configuração, não era nem um bug, né? Então beleza. Agora que a gente já fecha pela nossa marca e já abre o nosso baú direitinho, vamos criar outro baú. Este baú aqui vai ter 8 slots.
vai se chamar teste2 e vai ser o baú de D3. Vamos ver se vai bugar. Não, ele abriu o teste 2. Agora vamos fechar os dois. Ó, quando eu cliquei para fechar pela marca de fechamento, ele foi para o frame 0 lá. Ó. Isso aqui é o interessante pra gente. Ó. Tá vendo? Perfeitinho. Beleza. Agora vamos colocar aqui no sistema um textinho só para mostrar o frame, né? Vamos chamar de info. E esse info vai ficar o tempo todo mostrando o FPS, simplesmente. Então, a cada tick, info setText igual a FPS, dois pontos espaço e FPS. Beleza, vamos colocar isso aqui em cima para não atrapalhar a gente, lá dentro de sistema. Beleza. Agora a gente sabe se qualquer coisa que a gente fez aqui está lagando o sistema. E eu tenho certeza que não está. Certo, agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que pôr para a gente poder conseguir tirar itens do inventário. Mas antes vamos colocar isso tudo aqui dentro de um grupo, para que a gente não fique extremamente confuso. Se perguntando onde é que está esse item que eu acabei de criar. Beleza. Como que a gente vai pegar um item no inventário? A gente vai clicar com o botão direito e vai sair substituindo aqui um item por vez. E quando a gente clicar segurando Ctrl, a gente quer que pegue todos os itens de uma vez. Como que isso vai acontecer? Vamos lá. Vamos à obra. Beleza. Aqui, para começar, a gente vai precisar de uma nova função. A gente pode copiar aqui a função de adicionar item. Copiei e colei, só que em vez de adicionar, vai ser remover item. Mas vamos chamar de remover item slot. Que eu vou remover do slot que eu estou clicando. E vamos clicar aqui no sistema, no nosso mouse. Quando eu clicar no objeto slot com clique direito, eu vou pegar esse comandinho aqui. Então eu vou clicar para copiar esse comando aqui. Vou chamar a nossa função de inventário com parâmetro remover item slot. Aí eu vou fazer o que? Eu vou passar o ID do inventário, que eu estou removendo o item dele atualmente. E vou passar o ID do slot, que eu estou removendo. Agora é só a quantidade do item que eu estou tirando mesmo, que é 1. Pronto. A gente já está tirando o item 1 a 1. Na verdade, a gente clicou, quando a gente clicar aqui no nosso slot, a gente antes quer uma condição aqui. A gente quer saber se o cara está case down, né, no caso, com a tecla Ctrl pressionada. Se ele não tiver, adiciona uma exceção clicando aqui, apertando X ou botão direito, ADD else. Se ele não estiver segurando Ctrl, ele vai tirar um item só. Se tiver, ele vai tirar vários itens. Mas por enquanto a gente ainda não vai fazer essa função. Então, é lá no nosso remover item slot que a gente vai trabalhar. Vamos apagar tudo isso aqui, deixar só a condição de pegar o inventário que tiver com o inventário ID igual ao parâmetro 1, que o parâmetro 1 que a gente passa aqui é realmente sempre é o ID do inventário. Então, uma vez que eu tenha esse ainv, o que eu tenho que fazer? Primeiramente, a gente tem que entender como que ele funciona internamente. Internamente, eu tenho uma espada no ainv, e nós temos slot, vírgula, 0, isso é o nome da chave. Então, se eu usar o comando tokenet para separar a nossa chave, eu tenho no index 0 o texto slot e no index 1 o número do slot. E aqui no valor desta chave, eu tenho no index 0 o nome do item e no index 1 a quantidade desse item. Sabendo que eu tenho dois valores num valor só de cada chave, eu preciso usar o tokenet para separar. Então vamos lá. Vamos usar nossas variáveis locais, né, dar aqui um setValue, para salvar esses valores. Então local inv. Local inv item nome. E temos local inv item qt, que é a quantidade. Aí é uma variável numérica. Agora o que a gente quer salvar no local item name? Primeiramente a gente passou aqui o slot D.
Então, vamos usar o comando aqui, local inv slot name vai ser igual a inv.get. Quando você diz o nome do dicionário, .get, e abre aqui o parênteses, você vai colocar o nome da chave. Qual que é a nossa chave? A nossa chave também é um comando, porque poderia ser assim, ó, slot, 0. Se eu disser a invget slot 0, isso aqui vai me retornar o que tiver, o valor que existe no slot 0. Se no slot 0 existe uma espada de madeira, então esse comando aqui vai me retornar o valor espada de madeira, vírgula, e a quantidade no total. Aí esse comando que foi retornado para a gente é o que a gente precisa picotar, né? Separar. Mas antes a gente não vai usar só o slot 0. O parâmetro aqui do ID do slot, a gente precisa obedecer o que o sistema mandar. Então vamos tirar essa vírgula, deixar só slot, colocar aqui um i, abrir aqui nossa aspas e colocar o nosso separador, que é a vírgula, colocar um i de novo, função parâmetro 2, que é onde a gente passou o ID do slot. Isso aqui tudo vai estar pegando o valor do slot. Agora vamos picotar ele. Eu vou dar um Ctrl X para cortar todo esse comando e colocar ele dentro do tokenet. Então, tokenet, se eu abrir a chave aqui, vocês já vão ver, eu preciso pôr o texto, o index e o separador. Qual que é o texto? O texto é esse comando que a gente pôs agora, né? Que a gente está querendo picotar. Vírgula, index, 0, e o separador, que é a nossa vírgula. Abre e fecha aspas e vírgulazinha. E a gente fecha o nosso comando tokenet. Pronto. Agora eu copiei esse comando todo. Apareceu uma vírgula aqui, não sei porquê, né? Ah, tá. Espera aí. Deixa eu consertar esse comando aqui, galera. Então, function. Só estou consertando, porque tinha dado um bugzinho. Copiei ele, colo ele aqui e troco o index, porque em cima eu quero o nome, fica no index 0. Agora eu quero a quantidade, fica na frente, no index 1. Pronto. Já tenho aqui separado na nossa variável espada de madeira e nessa daqui a quantidade. Ou de pedra, ou qualquer item que eu pegar. Se a gente está removendo o item do slot, agora a gente vem no nosso inventário e vai dar um set_key. Qual que é a chave que a gente está alterando nesse momento? É aquilo que a gente fez aqui, ó. Slot e função parâmetro 2. Pode até copiar e colar aqui. Slot e separador que a gente está usando e o parâmetro 2 que está passando o ID do slot que a gente está mexendo. Qual que vai ser o valor? Vai ser local inv slot name, o nome do item que a gente pegou. Se a gente tiver pegado espada de madeira, vai estar espada de madeira. E o nosso separadorzinho, a vírgula, e local, no caso a quantidade. Aí, menos o que? Função parâmetro 3. No caso eu disse que o nome do item, vamos supor que é uma espada de madeira. Vai ser uma espada de madeira, junto com a quantidade de item que tem lá, menos o parâmetro 3, que é quantos itens que a gente retirou. Feito isso, eu tenho que atualizar o inventário. Então aqui no próprio adicionar item tem um comandozinho, tá? Atualizar parâmetro 1. Como parâmetro 1 é o ID do inventário em tudo quanto é lugar, eu nem preciso modificar. E vamos testar. Se tiver tudo certo, ele vai atualizar e pelo próprio texto a gente vê se está ok. Ó, tá de boa. Só que ele vai para -1, -2, -3, enfim. Vamos corrigir isso. Ah, vamos testar se funciona no outro inventário, no outro slot também. Também funciona. Só que quando eu estiver removendo o item e o valor estiver igual a 0, e o local item QT estiver igual a 0, eu quero que a gente dê um set value, troque isso tudo aqui por 0. Mas não é aqui que a gente vai fazer isso. É na atualização. Aqui no atualizar, a gente tem a parte que é responsável por desenhar o item. Ele pega cada chave do inventário que tiver alguma coisa, que não tiver igual a 0, e desenha. Só que, antes de eu desenhar,
eu vou abrir um outro comando. E aqui nós estamos pegando do mesmo jeito que a gente pega lá em cima, basicamente, quanto é a quantidade de itens que existem aqui. E salvando no local env slot item qt. Então vamos abrir uma condição aqui e dizer assim, ó. Vamos dizer assim, sistema, se local env slot item qt for maior ou igual a 1, ou seja, se ainda existir um item, eu quero que você pegue o slot e desenhe esse item ali. Caso não exista, né, caso não tenha quantidade, ou seja, se não tiver maior ou igual a 1, só vai poder estar menor ou igual a 0. Então eu quero que pega o nosso ainv, que estamos rodando aqui atualmente, e dê um setKey, self, para falar do próprio objeto, ponto currentKey, vai pegar a chave que está rodando nesse for aqui atualmente, e deixa o valor dela igual a 0. Se o valor dela ficar igual a 0, o item ele não vai ser desenhado ali, de jeito nenhum, para ficar com -1, -2, -3, enfim. Como você pode ver, sumiu. Se eu pegar outro item, ele foi para o slot 1, porque tem espaço aqui, tá vendo? O espaço existe porque já não tem mais nenhum item. Beleza, certinho, galera. Agora vamos fechar isso aqui. Agora, a gente tem que criar um sistema para desenhar o item no mouse e o item ficar seguindo o mouse até que a gente diga o contrário. Para isso, logicamente, a gente vai precisar de 3 variáveis. Mouse item nome, o nome do item que a gente vai desenhar, que existe no mouse, a quantidade do item que existe no mouse e mouse item desenhado. Por quê? Por que você não usa um trigger e tal? O trigger ele dá muito problema. Eu prefiro usar uma variável na qual eu tenho controle. Ele não dá muito problema em geral não, galera. Nesse esquema aqui de desenhar item no mouse, porque como você vai sempre estar trabalhando com isso o tempo inteiro no mapa, ele geralmente dá uns bugzinhos, se você usar o trigger once. Então vamos copiar uma variável aqui mesmo, e chamar ela de mouse item nome. Uma variável do tipo texto. Copia e cola outra e coloca mouse item quantidade. Variável tipo numérica. Vou colocar aqui esse comentário para separar. Copia e cola mouse item desenhado. A gente vai usar o true ou false, então vamos usar o numérico para colocar em 0 ou 1, porque não tem variável global do tipo boolean, e nem precisa, você pode usar o 0 ou 1 na numérica aqui. Certo. Agora como é que a gente vai fazer para isso funcionar? O sistema, galera, ele tem que ser todo automatizado. É tipo, você vai, quando tiver alguma coisa nessa variável aqui, na variável mouse item nome, eu vou checar se existe quantidade. Se existe quantidade, no caso, e ele não foi desenhado ainda, eu vou desenhar ele. Se existe alguma coisa no mouse e ele já foi desenhado, ele vai seguir. A gente vai atualizar a posição dele o tempo todo de acordo com onde o mouse está. Vamos botar na prática. Você vai adicionar um evento aqui, tá? E, outra coisa, quando você pegou o item aqui, ó, você vai ter que adicionar ele ao mouse, tá? Não esqueçam, a gente já vai fazer isso. Vamos colocar o comando, se mouse item nome tiver diferente de nada, a variável do tipo numérica, o nada geralmente é o 0 ou números negativos. Variável do tipo texto, você coloca e fecha aspas sem pôr nada aqui no meio, tá? E aí significa que você está querendo dizer que não tem nenhum texto ali naquela variável. Então, se for diferente de nada, eu vou abrir uma condição. Se a quantidade for maior ou igual a 1, se existe alguma coisa no mouse ainda, eu vou abrir uma condição. Se mouse item desenhado for igual a 0, aí eu vou criar o item, dar um create object, criar o nosso item, enquanto no layer GUI, onde no mouse X, mouse Y. Este item precisa saber dar o set boolean que ele é um item que está no mouse, é aquela variável que a gente criou. Feito isso, a gente vai passar para ele aqui o set value item nome igual ao item que está no mouse, mouse item nome. Prontinho. Agora a gente ativa a variável mouse item desenhado. A gente coloca ela igual a 1. Pronto.
Isso aqui vai automaticamente desenhar o item caso ele tenha alguma coisa no mouse. Agora a gente tem que atualizar a posição do item, senão ele vai ser criado no mouse e vai ficar parado na tela. Então, se mouse item nome for diferente de nada, tiver alguma coisa, aí vai abrir outra condição. Se mouse item quantidade for maior ou igual a 1, se o mouse item desenhado tiver igual a 0, ele não desenhou ainda. Exceção, ou seja, caso ele, adicionamos uma exceção aqui, caso ele já esteja desenhado, o que eu vou fazer? Vou usar o comando do sistema pick by comparison e pegar o item, que itens.nomouse é aquela variável boolean. Aqui você não põe true ou false. No sistema, o sistema entende como 0 para negativo e 1 para positivo. Então, se item no mouse estiver ligada, eu vou pegar o item, aliás, galera, que está com no mouse igual a ligada, tá? E vou dar um set position, mouse X e mouse Y. Pronto. Você já tem aí o seu item criado e seguindo. Agora, vamos fechar isso aqui, só minimizar. E se mouse item quantidade for maior ou igual a 1, vai acontecer tudo isso aqui. Agora vamos adicionar uma exceção para ela. Se for menor ou igual a 0, né, caso não seja maior ou igual a 1, o que eu quero fazer? Eu quero limpar o item que está no mouse. Então eu vou copiar esse comando aqui. Eu vou pegar o item que está no mouse, vou destruí-lo. E depois disso, eu vou definir as variáveis. Vou abrir outro evento aqui. O mouse item não está mais desenhado. Mouse item quantidade já está igual a 0, obviamente. Mas eu vou colocar aqui só de capricho, que ele vai estar igual a 0. E mouse item nome já pode ser apagado, já que não existe nenhuma quantidade ali. Prontinho, já temos um sistema automatizado. Agora, na hora que a gente remover o item aqui, a gente precisa passar ele para o mouse. Como que a gente vai fazer isso? Lá na nossa função de remover o item do slot, a gente precisa retornar um valor, né, no caso para o sistema. Para o sistema saber que item está sendo removido. Então vamos aqui no sistema, função set return value e local slot item name. Pronto. A gente passou aqui o nome a gente deu um nome de retorno para o sistema. Agora aqui a gente já pode passar para o mouse este mesmo nome. Vamos clicar aqui. O mouse item nome vai ser igual ao quê? Função .return value. É o valor que foi retornado aqui, depois que a gente chamou isso aqui, esse valor foi retornado daqui. Agora, mouse item quantidade, você não vai setar um valor, porque senão você vai substituir o valor que está lá sempre. Você vai adicionar mouse item quantidade sempre 1, porque aqui você está tirando 1 a 1, você não está tirando vários de uma vez. Então pronto. Vamos testar aqui como está o nosso item no mouse. Ó, o item já é desenhado no mouse, ó, e eu tiro quantos eu quiser, tá vendo? E ele vai se juntando ali. Duas coisas. Precisamos do texto mostrando quantos itens tem no mouse, mas isso não é tão importante agora. 2, ele tem que se manter sempre acima, porque senão tudo que for criado depois, igual quando a gente mexe no inventário, ele atualiza, e aí os itens que estão no inventário ficam na frente do item que está no mouse. Então, a gente vai vir aqui na nossa atualização do item, aqui ó, no set position, e vai deixar ele movendo para o top desse layer. Move to top of layer. Pronto. Agora, quando um item da gente é configurado aqui na configuração de itens, ele fica num ângulo aleatório em 360 graus, caso ele não esteja no inventário. Vamos simplesmente copiar e colar e dizer que a gente também não quer que os itens que estão no mouse obedeçam esse comando. Agora, quando a gente for criar aqui o nosso item, nós temos aqui o objeto texto item mouse QT. Então eu vou simplesmente criar item mouse QT na mesma posição, só que
Deixa eu ver, na verdade mais 5 mais 5. Para criar um pouquinho para lá na diagonal. Pronto. Item mouse QT é um objeto só que tem no texto. Então quando você for destruir aqui o seu mouse, quer dizer, não faça isso, galera, não destrua o seu mouse. Quando você for destruir aqui os objetos do seu mouse internamente, você pode só destruir aqui o objeto item mouse QT, sem pegar ele de lugar nenhum, enfim. Então nós criamos ele aqui, agora a gente tem que atualizar para ele seguir a posição do mouse também. Então vamos pegar o nosso item mouse QT, set position, mouse X mais 5, mouse Y mais 5, que é a posição que a gente decidiu. Ele também vai se mover ao top do layer e ele vai ser desenhado por cima do item. Então você coloca ele aqui na frente, ó, sempre. Ó, ele já existe, a gente só não disse o que ele deve mostrar como texto. E aqui onde ele segue, ele atualiza a posição, você dá um texto, você dá um set text igual a mouse item quantidade. Mas antes disso eu gosto de pôr, como vocês sabem, aquele xzinho. Então é x e mouse item quantidade. Pronto. Olha aí. Enfim, já está funcionando de boa. Só que tem outro porém, né? Você não vai atualizar o nome do item o tempo todo e aqui. Você só vai atualizar o nome, você vai atualizar o nome do item mesmo uma vez só, né? Tipo, cada vez que você pega o item, você atualiza. Tipo aqui, ó. Você está passando o mouse item QT, aí você atualizaria o seu inventário uma vez. É isso que você quer fazer com o mouse item QT. Mas a gente não vai fazer isso agora exatamente. Só explicando aqui o porquê que a gente está fazendo isso agora, ó. Você percebeu que o texto apareceu rapidão, né? A gente não quer que ele apareça rápido assim. Mas também tem outra opção bem mais simples de você resolver isso. Se você é meio preguiçoso, você pode vir aqui no seu mouse item QT, colocar aqui em visibilidade inicial igual a invisível. E aí, o objeto, quando ele recebe esse valor aqui, ó, ele é criado. Aí a primeira vez que ele definir a posição dele e o texto, você clica no sistema, pega o trigger once while true e coloca para ele ficar visível. Só assim eu acredito que você já resolve o problema. Resolveu, mas eu não gosto de fazer assim, eu gosto de fazer sempre o mais certinho possível. Você já tem como tirar item por item do inventário. Agora você tem que poder tirar todos de uma vez. No caso lá tem 5, você quer poder tirar os 5. Vejamos. Aqui é onde a gente tira o item 1 a 1. Vamos ver o que a gente vai inventar aqui para tirar todos de uma vez. Tá, eu tinha passado o valor de retorno igual ao local env item nome. Vamos tentar colocar um tokennet para ver se a gente consegue colocar dois valores dentro do retorno aqui. Então, local item QT. Pronto, temos dois valores. Então, quando eu pegar o item aqui, o texto está aqui no valor de retorno. Então, tokennet, vírgula, index, separador. Está no index 0. Se a gente conseguir tirar o item de lá, está funcionando. Ele passa os valores. Pelo visto, sim. Beleza. Então, copia isso tudo aqui, cola aqui. Quando ele estiver segurando Ctrl, eu não vou adicionar nada ao mouse item quantidade. Eu vou dar um set value, né, no mouse item quantidade. Igual ao quê? Igual ao que foi passado lá da quantidade dos itens que tem no caso. Deixa eu ver aqui. Mas aqui eu preciso dizer para o sistema quantos itens eu quero tirar. Se eu quiser tirar todos, então vamos colocar aqui um comando all, que significa tudo, para quem não sabe. Aí aqui, ó, eu vou pegar a nossa matriz, mas antes de fazer qualquer coisa,
eu vou querer saber, me compare to value, se função, ponto, opa, return value não. Se função parâmetro 3 é igual ao. Se não for, vai ser isso aqui que vai acontecer. Ele vai definir, aqui a gente está picotando os valores, e ele simplesmente vai ficar igual ao valor que estava lá, menos a quantidade que a gente está tirando. Caso não seja todos. Abre uma nova abazinha de evento aqui, no caso, para você atualizar seu inventário, galera. Porque depois que isso tudo acontecer, depois que você modificar o seu banco de dados lá do seu item, você vai querer que ele atualize. Então você coloca por último aqui, dentro deste evento. Então a gente já tira item por item, tá? E quando for aqui, quando você pedir para tirar todos os itens, você simplesmente vai pegar essa chave aqui e vai deixar igual a 0, porque você tirou todos os itens de lá. Você tirou todos os itens de lá, e depois que você atualizar, você simplesmente passa o valor de retorno que foi pego ali em cima. Porque essa variável, você não mexe nela. Você só, depois que você pegou os valores, você só mexe aqui no seu AINV. Então prontinho, vamos testar. Eu quero poder tirar os 5 itens de uma vez. Ó, eu consegui. Eu consegui tirar os nossos 5 itens de uma vez, só que ele foi, não faço a mínima ideia para onde que ele foi, galera. Ele foi dar um passeio. Ah, tá aqui. O mouse item quantidade, a gente não mudou o index para 1. Mouse item quantidade pega o index 1, que está sendo o item QT. Como não tinha nada, nada era desenhado lá. Agora eu consigo pegar as nossas 5 espadas. Pegando os outros itens aqui, tá? Pronto. É muito, muito, muito válido lembrar que quando você clicar no inventário por questão de lógica, antes de você conseguir pegar qualquer coisa, você tem que saber se o seu mouse item nome está igual a vazio. Tá? Copia isso tudo aqui e coloca aqui dentro. Por quê? É lógica, pessoal. Se você vai pegar algum item, você tem que estar com espaço no seu mouse. Ah, mas e se você está pegando o mesmo item, no caso? Então, se você estiver com mouse item name igual a nada, ou mouse item nome igual ao que está naquele slot, essa é a questão. Mas, porra, como que você vai saber o item que está naquele slot, se você ainda não pegou, já que o valor é retornado aqui? Muito simples. Vamos criar um sistema aqui. Aqui no remover mesmo item slot, vamos checar aqui, vamos criar um parâmetro chamado checkItemSlot. Ele vai simplesmente fazer as mesmas coisas, vai pegar, vai picotar para saber o nome e tudo mais. Mas antes da gente modificar aqui, a gente vai saber como que a gente vai usar esse parâmetro. Copia e cola aqui. O parâmetro que a gente está usando é checkItemSlot. Esse inventário ID, esse slot ID, a gente quer checar qual é o nome do item que está aqui, beleza? Então aqui eu salvei o nome do item, a quantidade, na verdade a gente só precisa salvar o nome e retornar esse valor. Return value igual a apenas o item nome. Pronto. Você já checou qual item existe nesse slot. Agora, se mouse item nome for igual a 0, você copia e cola, clica com o botão esquerdo aqui, depois com o direito, make or block. Então, a gente chamou essa condição aqui para saber qual item tem nesse slot. Se mouse item name for igual a nada, ou igual a função return value, ele vai conseguir pegar o item, certo? Então, ó, eu peguei uma espada. Eu não poderia pegar mais, a não ser que estivesse certo o comando. Eu posso. Ó. Só que ainda tem uma coisa, né? Se eu tenho 4 espadas aqui, clico com o botão direito e pego, eu quero que ela some e não dê um set value. Então, simplesmente vamos tirar esse set value aqui, de mouse item quantidade, e vamos deixar no ADD mesmo, porque aí vai ficar certinho. Sempre vai adicionar aquele valor ao mouse item quantidade, se for igual a 0 vai apagar mesmo. Então a gente não precisa do set value.
Então temos 10 espadas, tirei 2, mas agora eu decidi voltar lá com essas 2 espadas e pegar as outras 8. Eu tenho que ficar com 10 aqui, senão está errado. Pronto, ficou com 10. Ó, se eu tentar pegar essa daqui, não pode dar. Se der, está errado. Não está dando. Agora, vamos criar para a gente poder jogar este item no chão. Esse item que está no nosso mouse, galera. Então aqui vamos fazer assim. Se eu clicar no nada, com clique esquerdo mesmo, né? Se eu tiver alguma coisa no mouse, se mouse item não for diferente de nada, quando eu clicar, eu quero criar um objeto no layer palco, né, no layer do personagem, itens, onde mouse X, mouse Y, e esse item vai receber o item nome de mouse item nome e a quantidade de mouse item quantidade. Agora a gente pega e zera a nossa variável quantidade do mouse item quantidade igual a 0, aí o sistema cuida do resto pra gente. E vamos testar, né, ver se a gente fez alguma coisa errada. Não, ó. Você joga o item no chão, ó, ele se configura com o ângulo certinho. Aí depois, se você quiser pegar, ó, o item, você pega ele direitinho. Funcionando perfeitamente. Deixa eu ver o que falta. Agora falta a gente poder colocar o item em algum slot. Ah, galera, que bom que eu cliquei ali. Quando você criar um novo item no chão, ele vai estar no mesmo layer do herói. Então você não se esqueça de colocar para ele se mover para o bottom do layer. Aqui, ó, move to bottom. Para ele se mover lá para trás. Porque senão ele vai ficar na frente do herói e vai ficar escroto. Pronto. Certo. Agora é a questão de poder adicionar item no slot. Aqui, bom, primeiramente vamos criar um grupo chamado jogar item no chão. Obviamente, ao final desse sistema eu vou organizar esses grupos, mas por enquanto eu estou deixando aqui dentro para não confundir vocês e nem a mim. E aqui é desenhar item mouse. Tudo isso aqui trata da classe de desenhar item mouse. E aqui é remover item slot. Agora a gente quer poder adicionar o item no slot. Copiei e colei, troquei o remover para adicionar. Galera, voltando ao vídeo aqui, eu comecei esse vídeo ontem, estou terminando de gravar ele no outro dia, porque eu tive que correr para fazer umas obrigações aqui na real e não deu para terminar. Então a última coisa que a gente estava fazendo é adicionar um item em um determinado slot. Vamos ver aqui como que o nosso inventário está até agora. Você pega o seu item, está desenhado de boa no inventário. Você tem como pegar ele no mouse, ó, a quantidade que você quiser. Pega todos de uma vez, joga no chão, pega de novo se quiser, enfim. E é isso. Agora a gente quer, quando tiver com um item no mouse, a gente quer poder adicionar ele em algum slot. Então a gente tem que criar essa configuração para adicionar em um slot à parte, em vez de adicionar um item no inventário. Por quê? Quando a gente adiciona o item no inventário, a gente vai checar onde existe um slot com aquele mesmo item. Caso não exista, a gente vai checar o primeiro slot vazio. E não é isso que a gente quer poder adicionar naquele slot. Então, quando eu clicar com o botão esquerdo no inventário slots, a gente vai chamar aqui o inventário, check item slot, inventário D, slot D, a gente quer checar se o item existe naquele slot. Não, na verdade vamos fazer diferente, galera. Vamos fazer tudo por dentro da própria função mesmo. Então, deixa eu pôr isso aqui tudo aqui, colocar desabilitado. Pronto, só funciona essa parte de cima aqui. Adicionar item slot, beleza. Os parâmetros são adicionar item slot. Eu sempre mantenho o ID do inventário que está sendo passado no parâmetro 1. O parâmetro 2 é o ID do slot. E
3 e 4 é o nome do item e a quantidade. Então, quando eu for adicionar um item em um slot, qual é a primeira coisa que eu quero saber? Eu quero saber se nesse mesmo slot que a gente está adicionando um item, existe esse mesmo item. Por exemplo, eu tentei adicionar alguma coisa no slot 0. Eu quero saber se no slot 0 existe algum item. Se existe, eu estou tentando adicionar uma espada de madeira e existe uma espada de madeira lá. Então é possível adicionar. Se não existe item nenhum, também é possível adicionar. Então, caso contrário, não tem jeito da gente adicionar. A primeira coisa a gente pega por comparação, né? Inventário que tiver com id igual ao parâmetro 1. E vamos entender aqui a lógica. Quando a gente adiciona um item normalmente no inventário, a gente checa se o item existe, se o item existe no inventário. O nosso método de checar se o item existe, cadê? Tá aqui. Ele pega o nosso inventário, roda um for e vai picotando a chave por chave, né, com os valores e olhando o nome do item. Se o nome do item bater com o que a gente foi, com esse loop que a gente está rodando, a gente vai salvar o nome do item, a quantidade e o slot ID, e o ID do slot onde aquele item está. Local slot ID é também salvo aqui com tokennet, como vocês podem ver. Então, a gente vai ter também que usar esse sistema, porém, na verdade, a gente quer saber se existe diretamente naquele slot aquele item. Então, a gente não vai precisar de um método completo para isso, porque a gente só vai checar um slot. Então, o nome desse slot, o número, aliás, foi passado no parâmetro 2. A gente não tem o get no nosso dicionário, então, basicamente, seria assim. Vamos dar um set value e armazenar o local inv slot item name. É aqui que a gente vai armazenar o valor. O nosso dicionário, .get. Agora qual que é a chave? Slot e o nosso separador, a vírgula, e função parâmetro 2, que é onde a gente passou o slot D. Então aqui no nome do nosso inventário, no nome do nosso inventário, na nossa variável local aqui que salva o nome do item que está no slot, eu já consegui saber qual que é o valor que existe ali, certo? Só que agora, igual eu já ensinei um pouco antes, você pega todo esse valor e usa o tokennet para separar, né, o seu index. Então, é este comando, o index e o separador. O que eu fiz aqui? Eu peguei o valor que estava no slot que a gente passou. Por exemplo, a gente está adicionando no 0. Então eu passei aqui no parâmetro 2 valor 0. Então, com este comando aqui, sem o tokennet, eu busquei todo o valor que está ali no slot 0. No slot 0, vamos supor, tem espada de madeira, vírgula 5. Tem 5 espadas de madeira. Então, usamos o tokennet para separar o index 0 deste valor que a gente pegou. Então, já temos a resposta aqui do item que existe nesse slot. Então, vamos abrir aqui e fazer uma comparação entre o values. Se função parâmetro 2 for igual ao local inv slot item name, significa que o item que a gente está tentando adicionar é o mesmo que está naquele slot. Então a gente vai conseguir adicionar. Ah, mas como assim e tal? Então, depois a gente vai fazer o outro método das outras formas lá que eu falei. Porém, em modo debug, a gente deixa ele só adicionar no slot se já existir um item desse tipo lá. Então, vamos pegar aqui a outra variável, que é a quantidade, né? Colocar aqui o index 1. Pronto, a gente já tem o nome e a quantidade. Agora você simplesmente pega o seu inventário, dá um set key. Na verdade, eu acho que eu já até tenho os comandos aqui, então eu nem preciso. No remover item slot. Não tem não. Tá, vou pegar só esse comando aqui emprestado. Pronto. Set key igual slot e nosso separador e o parâmetro 2, onde foi passado o slot D.
e vai ser definido igual ao quê? O nome que a gente pegou, nosso separador, e local env item QT. Pronto. Eu peguei a quantidade que estava lá. Agora, qual que é o item, qual que é a quantidade que a gente está adicionando aqui, galera? Mouse item quantidade no parâmetro 4. Então, a gente definiu essa parte, esse slot do inventário, igual ao que estava lá, mais função parâmetro 4. Feito isso, você só atualiza o seu inventário. O parâmetro 1 está certinho, então ok. Vamos apertar um B aqui, para não importa o que aconteça aqui dentro, né? Vai adicionar de qualquer jeito um item, então a gente atualiza no final. Assim a gente só chama o update uma vez. Se deu tudo certo, eu vou poder adicionar uma espada no inventário, num slot que já tem a espada. Deixa eu ver. Não, eu joguei ela no chão. Tá, eu esqueci de uma coisa. Ele vai sempre jogar ela no chão de qualquer forma. E eu tenho que fazer uma... Dando certo ou não esse evento que a gente criou, eu tenho que fazer uma coisa. Aqui no jogar item no chão, eu só vou poder jogar esse item no chão se o cursor não tiver sobrepondo um objeto, né? Cursor is over object. Se não tiver sobrepondo o nosso inventário. Aí eu arrasto para cá e dou um inverte, que significa se o cursor não tiver sobrepondo o inventário. Mas vamos colocar também que ele não pode sobrepor os slots e nem a marca de fechamento. Qualquer parte do inventário que ele sobrepor, ele já não vai conseguir jogar o item no chão. Agora vamos testar. Pode não dar para mim adicionar no slot por enquanto, mas eu não consigo jogar o item no chão, tá vendo? Beleza? Agora nós vamos abrir o nosso debug aqui e ver se a gente está conseguindo adicionar no sistema e não está mostrando na nossa telinha. Vamos lá. Vou ver o negócio aqui embaixo primeiro. Só vendo se estava tudo certo aqui. Certo. Vamos pegar o nosso inventário aqui. Olha lá, tem 3 espadas e 2 aqui. Não, a gente não está conseguindo adicionar. Poderia ser qualquer coisa no update, enfim. Mas não é. Tá. Então vamos entender aqui onde está o erro, né? Primeira coisa que a gente faz é pegar o inventário, né? E isso aqui está ok. Depois a gente salva o item nome e item quantidade. Vamos trocar essa ordem aqui. Certo. Voltando aqui, galera, eu fiz mais uma vez o favor de fechar aqui o programinha, mas tudo bem, isso não vai atrapalhar em nada aí na questão do vídeo. O que acontece? Eu só inverti a ordem aqui, o parâmetro que estava aqui em cima, e eu tinha colocado errado, eu tinha colocado o parâmetro 2, o parâmetro 2 é o do slot, é o parâmetro 3 que é o do item. Então a gente vai tentar adicionar o item no slot, se funcionar. Vamos tentar adicionar primeiro num vazio, não tem como. Agora vamos ver aqui. Conseguimos. 5, 7, 9, eu sempre adiciono 2. Eu só não tirei ele do mouse ainda. Para que eu consiga tirar ele do mouse, eu estou adicionando o item no slot e eu estou adicionando todos os itens de uma vez. Então eu tenho que remover. Na verdade eu não estou adicionando todos os itens de uma vez, né? Não estou sim. Estou jogando direto lá o mouse item quantidade. Se eu estou fazendo isso,
Eu simplesmente venho aqui, ó, em mouse item quantidade, coloco igual a 0. O próprio sistema se encarrega do resto lá, sisteminha de mouse que a gente fez. Então vamos testar. Tenho 3 espadas, o certo é que aqui fica com 5 e suma do mouse. E olha aí que beleza. Agora a gente quer poder, galera, adicionar caso tenha o mesmo item, tá? Ou a gente copiou e colou aqui o comando, clicou com o botão direito aqui, make or block. Caso o local inv slot item name seja igual ao parâmetro 3 ou seja igual a 0, no caso. Se for igual a 0, também vai funcionar. Então vamos lá. Ainda não está funcionando para adicionar em slots vazios. Provavelmente eu cometi alguma burrice aqui por dentro do nosso sistema. Tá, deixa eu entender aqui o que eu fiz. Na verdade, em vez de colocar local inv slot name for igual a 0, vamos pegar o nosso inventário e checar aqui um valor. E aí a gente pega a nossa chave. Se o valor do slot que a gente está tentando adicionar for igual a 0, a gente também vai adicionar o item. Como a gente está picotando a variável ali, ela não fica com o valor de 0 certinho. Agora eu estou conseguindo adicionar o item slot vazio também. Porém, por algum motivo ele não está aparecendo. Esqueci algum detalhezinho, certo? Então vamos entender aqui o porquê. Essa parte aqui está certo. A gente está adicionando nessa determinada chave. Beleza, a gente dá um set key. E vamos ver aqui. Certo. O problema é questão de lógica, né? Deixa eu copiar e colar aqui. Você tira o OR block, apaga esse evento e deixa separado, tá? Um para o caso do teu item lá e um para o caso de não ter nada. No caso, o que acontece? Por que não tinha dado? Aqui em cima a gente está adicionando segundo os valores que já existiam naquele slot, entende? A gente picotou aqui o nome do item, a quantidade e adicionou segundo esses valores. O local que foi pego desse próprio slot. Se não tem nada nele, a gente não vai conseguir adicionar nada. Então, caso o item exista lá, a gente vai adicionar desse jeito. Caso o item não exista, ou seja, caso esteja igual a 0, na verdade o que a gente vai fazer é adicionar o parâmetro que foi passado aqui. Deixa eu ver. No 3 e no 4, que é o nome e a quantidade. Então, vai ser aqui, no lugar do nome é função parâmetro 3, no lugar da quantidade é função parâmetro 4. Prontinho. E o atualizar vai vir logo depois. Como você pode ver, ó, a gente pode replicar esse item no inventário inteiro. Quando a gente abre, o item está lá do mesmo jeito. E se eu quero mandar ele para um baú? Então, você vem aqui e... Opa! Acabamos de descobrir um bug. Quando você clica com o botão direito aqui, você vai adicionar todos no seu inventário baú. E eles ainda ficam presos na tela. Vamos entender o que está acontecendo internamente no sistema para esse bug rolar entre os dois inventários. Certo, a gente abriu os dois aqui, vamos adicionar no principal. Esse é o bug que o Thiago Salvatore falou. Ele não acontece no meu projeto principal não, porque eu fiz um pouquinho diferente daqui. E vamos entender o porquê. Primeiramente a gente olha como que está o ID, né? Inventário ID1, inventário ID2. Só aí a gente sabe que não era para acontecer isso. Quando a gente adiciona inventário slot, inventário ID, quando pega o item no chão, vejamos o que acontece. Opa, isso aqui é jogar item no chão. Tá, quando a gente pega, ele adiciona no inventário do jogador. Vamos verificar aqui os slots, como estão sendo criados direitinho no nosso abrir e fechar aqui.
Tá, o ID dos slots e tudo tá igual ao parâmetro 1 mesmo. Então vamos rodar aqui de novo. Ele vai adicionar, parece que ele adiciona nos outros inventários caso eles estejam abertos. Ou talvez o bug esteja acontecendo apenas no update, galera. Na taxa de atualização. Já entendi. Se eu for aqui nos outros inventários, eles não têm esse item. É o update que está desenhando igual neles por algum motivo. Então vamos entender o que o update está fazendo aqui. Aqui no nosso comando de atualizar. Entendi. O bug é aqui, galera. Quando você pega um slot que tem o slot D igual a local inv slot D, tipo, você, vou explicar aqui abrindo aqui. No caso, eu abri aqui o meu inventário e o inventário teste. Ambos têm 0, 1, 2, 3 e 4, certo? Eu não estou dizendo qual o slot que é para mim desenhar isso, no slot que segue qual inventário que é para mim desenhar isso. Então, quando eu pego um item, ele é desenhado no slot 0, tanto aqui, mas aqui também existe um slot 0. Tanto que se você abrir e fechar aqui, ele não vai ter esse item, porque esse item não existe no sistema dele. Agora, se você pegar a espada, ela vai aparecer lá também no slot 1, que é onde ela tem que aparecer aqui. Mesmo o slot 0 lá estando vago. E a espada voltou para lá. Ela foi desenhada de acordo com o que estava aqui. Então você vai ver, não tem o bug, na verdade, do item existir no inventário. Tem o bug do item ser desenhado no inventário. Então, antes de pegar o slot com ID certo, eu quero pegar o slot que tem inventário ID igual a função parâmetro 1. Pronto, galera. Esse é o bug, tá? Eu quis corrigir com vocês esse bug. Geralmente eu dou uma pausa para corrigir e falo o que eu fiz. Eu quis corrigir esse com vocês porque, como eu disse aí, o Thiago Salvatore tinha falado sobre esse bug e eu estava querendo ver se ele existia. Como eu achei, eu aproveitei para corrigir ele com vocês vendo. Vocês vão ver que agora esse bug não existe mais. Você trabalha individualmente aqui, porque na verdade é como eu disse, ele não existia no inventário, ele só estava sendo desenhado lá. Mas você pode colocar o que você quiser nos outros inventários. Aí você fecha o seu inventário, fecha o outro. O texto ali não está atualizando também, outra coisa que a gente tem que colocar para atualizar direitinho, tá? Você vai ver que o seu inventário sempre vai ter esses itens nos mesmos slots que você deixou. Abri aqui o primeiro baú, o outro não tem nada. Mas eu posso pegar aqui do baú teste e passar para ele, sem problema. Fechei, fechei. Se eu abrir de novo, está com os itens na ordem que eu deixei. Porque é assim, ele desenha de acordo com o sistema. Agora vamos ver o que é aquele negócio do texto ficar na tela. Eu acho que eu saquei. Deixa eu só ter certeza aqui. Quando eu digo para o texto ou os ícones se grudarem ao inventário, eles estão se grudando ao primeiro inventário que eles acham. Como o inventário principal já estava aqui, eles estão se grudando a ele, caso a gente abra eles um em cima do outro. Então vamos fazer o teste para descobrir se é isso mesmo. Vou deixar esse inventário aqui longe. Se bem que eu não sei se adianta deixar longe para esse comando, né? Não adianta não. Vamos corrigir lá na nossa taxa de atualização. Aqui, eu mando ele se grudar a um inventário, mas eu não digo em qual inventário que ele tem que se grudar. Então, antes de pegar os slots, eu vou mandar pegar, né, o inventário, o fundo do inventário, que inventários fundo, ponto inventário ID tiver igual ao parâmetro 1. Pronto, agora ele só vai se grudar a ele, no caso. E não aos outros que estiverem próximos. Tanto texto quanto item, qualquer coisa, só vai se relacionar àquele fundo de inventário ali. A atualização estava bem completa. Essa correção foi muito importante, sem nenhuma dúvida.
Ó, agora eu vou fechar e abrir ele. E ele só está seguindo o outro inventário. Beleza, vamos fechar tudo aqui. Agora vamos abrir todos e testar. Cada um tem a quantidade que está em seu inventário. Então, basicamente é isso, galera. A gente criou o nosso inventário e ele não tem bugs. Não tem bugs visíveis. Como eu sempre faço, né? Esse é o nosso kit master. Eu vou fazer vários sistemas ainda nele, mas o sistema de inventário como pronto, eu vou deixar aí no link da descrição, para vocês poderem usar tanto os recursos quanto os sistemas de exemplo. Vamos dar uma revisão aqui apenas e entender o que acontece aqui. Mas primeiro é aquela pausa mágica para organizar tudo que aqui está. Prontinho, galera, tá tudo configurado aqui. Só uma coisa que eu esqueci de fazer quando você vem aqui, você adiciona todos os itens de uma vez. Você tem a opção de pegar um por um e tirar todos. Você tem que ter também a opção de adicionar item por item. Então, se você clicar, você adiciona todos de uma vez, mas se você estiver segurando Ctrl, eu quero que você possa adicionar um por um. Então tá aqui tudo configurado. Vamos aqui... Cadê o nosso adicionar item? Gerenciar slots. Eu ainda não acostumei com os nomes que eu acabei de pôr. Tá. Aqui, quando eu clico no slot, eu adiciono todos os itens. Vamos habilitar isso aqui de novo. Deletar isso aqui. Então, quando eu clicar no slot, se eu tiver alguma coisa no mouse, se eu não estiver segurando Ctrl, eu vou adicionar tudo de uma vez. Se eu tiver, eu simplesmente vou adicionar um item apenas. E se o sistema estiver certinho, ele vai tirar só um item do mouse até chegar em 0. Tá, eu tenho 5 espadas aqui, quero adicionar uma por uma. Não, ele está adicionando... Ah, tá. É porque a gente está zerando o item do mouse, galera. Então vamos lá na nossa função onde a gente adiciona o item no slot e ver o que a gente faz para resolver. Aqui ele define a quantidade do item no mouse igual a 0. Mas não é isso que a gente quer que aconteça. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma condição para saber se... No caso, se a gente está adicionando todos os itens. Deixa eu ver... Vou pensar aqui se a gente vai criar um novo parâmetro ou se a gente vai fazer com base só em uma comparação. Bom, a gente pode fazer com base só numa comparação. E a lógica seria a seguinte, galera. A gente vai querer saber se o parâmetro, qual que é o parâmetro onde a gente passa a quantidade do item? É o 4. Se o parâmetro 4 é maior ou igual à quantidade que tem no mouse. Ou seja, se o parâmetro 4 for maior ou igual à quantidade total que a gente tem no mouse, então a gente quis adicionar tudo de uma vez. Então vai zerar a quantidade do mouse. Se não for, é porque a gente adicionou, no caso, um por um, certo? Beleza. Mas mesmo assim, a gente não vai colocar a quantidade do mouse igual a 0. A quantidade do mouse vai ser igual a mouse item quantidade menos função parâmetro 4, que é aqui onde foi passado a nossa quantidade de itens. A variável vai ser igual a ela mesmo, menos quantos a gente passou. Se a gente tiver passado só 2 ou 3, em vez de ter passado só 1, por isso a gente não pode colocar igual a subtrair menos um item só. Óbvio, também a gente pode colocar subtrair direto o parâmetro 4, né? Não tem problema não, galera. Nenhum. Você só copia, replica aqui para baixo, coloca a exceção. E é o mesmo comando de cima. Beleza. Não, ainda tem algum problema. Porque quando eu cliquei para adicionar, eu disse para o sistema que eu só ia zerar a quantidade que está no mouse caso fosse o que foi passado no 4 fosse maior ou igual à quantidade de itens que tem no mouse. Então, se for, eu vou zerar. Se não for, eu quero só diminuir daquela quantidade. Deixa eu testar de novo. Não,
Vou abrir o sistema aqui, vou ver onde que está esse errinho, porque se bem que o vídeo é de 2 partes, eu não sei exatamente quanto tempo de aula a gente já tem, mas por via das dúvidas. E aqui está o problema. Eu coloquei aqui o nosso comando, e a gente está sempre adicionando no slot vazio. Eu coloquei o comando, mas eu não tirei o mouse item quantidade 0 igual aqui. Então é óbvio, né? Ele vai zerar, então independente do que acontecer aqui, ele vai colocar todos os itens lá. E vai tirar do mouse. Então vamos pegar 5 aqui, e ó, 4, 3, 2, 1, pronto. Agora você tem... Quando eu peguei a espada, ela foi pro slot dela, tá, galera? Isso não é bug, tá certo, é assim mesmo. Se você pegar uma outra espada no chão, ó, ela vai para o primeiro slot que ela encontrar com a espada. No caso, o certo era ela vir do 0 até o último. Então, ela deveria vir para esse. No nosso adicionar item, é que existe esse comando no caso. A gente checa se o item existe. Se o item existe. Se ele não existir, checa um slot vazio. Se ele existir, caso o item exista, a gente coloca no slot o parâmetro 2 e as funções que a gente pegou. Isso foi ensinado nas aulas passadas. E o nosso for de checar se item existe, deixa eu ver aqui. Ah, entendi. Tem esse problema. Eu esqueci de colocar aqui no nosso checar se item existe a nossa quebra de loop. O for ele vai rodar do 0 até o último. Então não tem nada dizendo que ele tenha que parar aqui. Então quando a gente encontrar o item em algum slot, ele já existe nesse slot, então eu dou um set boolean stop loop. Pronto. Agora ele no caso vai parar de rodar esse loop. Só não esqueçam de negar a condição aqui. Ele vai rodar esse loop enquanto essa variável aqui não estiver ativa. Então, se a gente achou o item, a gente ligou ela aqui embaixo. Então ele tem que parar o loop. Aqui no próprio adicionar item, você está vendo? A gente define ele igual a false. E aqui depois sempre que ele chegar para adicionar um novo item, ele vai ficar igual a false. Então não tem problema, você não precisa pôr ele igual a false aqui embaixo. Agora vocês vão ver que com essa quebra de loop, eu consigo adicionar ele no primeiro slot livre. Não, ainda está errado, porque ele não foi para a porcaria do primeiro slot livre. Apesar de ter 10 espadas certinho, não estar duplicando item nem acontecendo nenhum bug à parte. Então vamos ver aqui o que está acontecendo. Beleza. O checar o slot vazio já estava com stop loop. Valor de retorno eu deixo ele sempre no final, galera. Só para lembrar. E antes do for aqui, você pode deixar o stop loop também, não tem problema não. O que a gente quer é que ele não adicione nem aqui, ele tem que adicionar no último slot que tiver, quer dizer, no primeiro slot que tiver aquele item. Igual ele fez aqui agora. Ó, agora ele já adicionou em outro. Isso não é o que a gente não quer que aconteça. Então vamos ver qual que é esse problema. Eu achei o problema aqui, galera. Eu, sem querer, coloquei o stop loop aqui embaixo, em false. Então, ele checava se o item existia e logo após esse comando, ele já desligava essa variável que tinha sido ligada aqui, então o loop continuava. Porque tudo acontece quase que ao mesmo tempo, né? Então, como vocês podem ver aqui, ó, se eu pego ele vai ser adicionado direitinho, ó, daquele jeito. Agora do outro jeito vai dar aquele bug. Qual que é o jeito que dá bug? Se você colocar o stop loop aqui embaixo, igual a gente estava usando. Vou mostrar para vocês. Provavelmente ele vai ser adicionado aqui. Tá vendo? A quebra de loop está sendo cortada porque eu estou colocando embaixo do comando, galera.
sempre vai dar algum bug se você colocar a quebra de loop ali embaixo. Por isso você tem que deixar ela antes aqui. Essa quebra de loop tem que ser adicionada toda vez que ele for iniciar, para que ele já inicie o nosso for rodando normalmente. Se você iniciar com a quebra de... Como é que eu vou explicar de uma maneira melhor para vocês? Tipo, a última vez que eu adicionei um item, ele achou o item, né, e colocou essa variável igual a true. Então, se eu chamei a nossa função aqui e desliguei ela depois de chamar, as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. E aqui na hora que a gente chega para rodar o for, o loop está ligado, então ele não vai rodar, ele vai só rapidamente como se não existisse aquele item em lugar nenhum. Então ele vai pegar um slot vazio para adicionar o item. Então acontece aquele bugzinho que está acontecendo ali, que estava acontecendo. Na verdade eu não posso chamar de bug, né? Eu vou chamar de falta de configuração, porque eu ainda não tinha configurado de fato. Ó, adicionei duas espadas e uma ficou por cima da outra. Pronto. Agora colocando aqui normal, as duas têm que ficar no mesmo slot. E se eu tentar pegar alguma no mapa, você pode estar pensando assim, pô, mas por que você está explicando a mesma coisa um monte de vezes? Estou tentando explicar de várias formas diferentes, sempre que eu faço meus vídeos eu faço assim, para que o máximo de pessoas possível, se eu não conseguir ensinar para todas, consigam entender. Ó, pronto. Sempre que eu peguei foi para o primeiro slot. Não vai para esse slot vazio, nem para o slot da frente, nem para qualquer outra espada. Ele tem que ir para o primeiro. Se eu pegar uma espada de pedra aqui, ela tem que ir para o primeiro slot vazio. Então é isso. Como você pode ver, agora está funcionando direitinho. Claro, você pode pôr condições para fechar os seus outros baús, para ter um só aberto por vez. Você pode colocar para o inventário do personagem começar numa posição diferente, enfim. As possibilidades são infinitas. Mas é isso aí, galera. Se você que baixou o sistema achou qualquer um bug, o que você faz? Você comenta aí na descrição que eu vou fazer um outro vídeo corrigindo esse bug e explicando o que aconteceu. E é isso aí, galera. Até a próxima.